Olá, bem-vindos à Igreja Trinity Online. Durante essa pandemia tem sido difícil para a gente fazer gravações de louvores e de juntar pessoas e músicos, e por isso a gente tem colocado muitas vezes, até repetindo alguns louvores, e é o caso de hoje também. A gente vai colocar alguns louvores para abençoar o seu coração, para você cantar conosco, para você servir a Deus conosco. Mas não esqueça de uma coisa: enquanto a gente está aqui, nesse relacionamento vídeo-pessoa, o importante é você ter um encontro com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é um encontro só comigo ou com as pessoas que aparecerem aqui no vídeo, mas é um encontro com Jesus. Abra seu coração hoje e diga: Senhor Jesus, fale comigo. O que o Senhor tem preparado para mim? Fale comigo. Deus quer falar com você. Deus quer encher o seu coração de alegria. Então vamos servir ao Senhor, vamos louvar juntos, vamos cantar juntos e depois vamos ter um estudo da Palavra de Deus. Bem-vindos! Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Pra sempre é o seu amor. Ao único que faz grandes maravilhas. Pra sempre é o seu amor. Que com habilidade fez o céu. Pra sempre é o seu amor. Que estendeu a terra sobre as águas. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Deem graças ao Senhor, o Deus dos deuses. Para sempre é o seu amor. Com sua forte mão libertou seu povo. Para sempre é o seu amor. O mar ele abriu e o povo conduziu. Para sempre é o seu amor. O Deus que não se esquece do seu povo. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Aquele que cumpriu as escrituras. Para sempre é o seu amor. Que veio por amor para salvar seu povo. Para sempre é o seu amor. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de tudo. Para sempre é o seu amor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem
de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. A nossa mensagem hoje ela é baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Quando a gente estuda os livros da Bíblia, é extremamente importante que tenhamos uma visão prévia a respeito do livro. Ou seja, como é que esse livro aconteceu? Não é? Qual é quem escreveu esse livro? Quais são os objetivos? Quais as divisões que nós temos no livro? É importante pelo menos ter uma visão, não é? Ainda que superficial, rápida, que é o que nós vamos fazer aqui, mas uma visão que a gente possa compreender um pouquinho a essência daquele livro, né? O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade o livro é chamado livro de Atos, né? Mas ele é conhecido como livro de Atos dos Apóstolos. Mas ele deveria muito mais ser chamado de Atos de Jesus e do Espírito Santo. Porque os apóstolos mesmo, né, foram alguns que foram ali relatados. Não são os atos dos apóstolos, mas os atos de Jesus, do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo na vida desta igreja, alcançando pessoas, alcançando famílias em muitos lugares. Quando a gente olha então esse livro, a gente precisa fazer vamos dizer, uma leitura inicial, logo ali no capítulo 1. O capítulo 1 apresenta para a gente uma introdução. Eu não vou entrar nos versos, mas eu quero te passar algumas informações importantes nessa introdução. Primeiro, Jesus ficou 40 dias, depois de ressuscitado, ele ficou 40 dias ensinando aos discípulos a respeito do reino de Deus, e isso é explicado ali por Lucas. Lucas é o autor do livro, né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu Atos dos Apóstolos. Que o reino de Jesus, o reino de Deus, deveria ser vivido por todas as pessoas no mundo inteiro. Isso fica claro no escopo do livro, na ministração desse livro. Outra coisa importante que nesse capítulo 1, logo a gente já vê uma chamada ao povo de Israel a viver debaixo do poder do reino de Deus. Também uma promessa, lá no versículo 5 logo ele diz, uma promessa da vinda do Espírito Santo para estar nos discípulos, né? Para estar na vida da igreja. A gente precisa pensar isso sempre nessa ótica, né? A ótica do Antigo Testamento, a ótica do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos visitações do Espírito Santo, nós temos a ação do Espírito Santo na vida de reis, na vida de profetas, na vida de sacerdotes, a ação do Espírito Santo na história. No Novo Testamento, a partir do livro de Atos, você tem uma nova dimensão desta visitação do Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo na vida do cristão, no coração do cristão, né? E isso a gente tem profetizado no Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías 32, 15 a 17 diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque, o juízo habitará no deserto, a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Veja esse derramar do Espírito alterando a história, alterando as pessoas. Ezequiel 36, verso 27, diz assim: porei dentre vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Veja que aqui é muito importante esta frase: porei dentro de vós, não entre vocês, não sobre vocês, mas dentro de vocês. Joel capítulo 2, versos 28 e 29: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne,
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Profecias do Antigo Testamento que logo no livro de Atos já é explicado, não é? Ali por Lucas, dizendo que o Senhor Jesus prometeu: olha, fiquem na cidade até que vocês do alto sejam revestidos de poder. E como fruto desse derramar do Espírito Santo, você tem em Atos 1:8 aquele verso muito conhecido que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus diz essas palavras, isso ele disse no verso 8, no verso 9 diz que ele foi assunto ao céu, ele subiu ao céu, à vista dos discípulos. Imagina os discípulos olhando assim, vendo Jesus subindo ao céu. E isso a gente tem também um cumprimento de uma profecia em Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Então ele vê como filho do homem descendo do céu. O que os anjos disseram para os discípulos que estavam vendo Jesus subir? Olha, esse que vocês viram subir, esse Jesus que vocês viram subir, voltará. Ele virá do modo como o viste subir, né? E essa promessa então de que ele vai voltar. Quando você olha o livro de Atos, você tem 28 capítulos no livro de Atos. No capítulo 1, como eu disse, essa introdução. Do capítulo 2 ao 7, você tem a mensagem de Jesus em Jerusalém. Do 8 até o 12, em Judéia e Samaria. E a partir do 13 até o 28, os confins da terra. Essa introdução que eu quero dar a essa mensagem é para você pensar um pouquinho e raciocinar como que as Escrituras podem abençoar a minha vida e como que eu aplico isso no meu dia a dia. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Te adoramos, Jesus, por tudo que tu és, o coroamos, nosso Rei. Te agradecemos, por teu amor por nós, e entregamos tudo a ti. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos, te agradecemos, Jesus, por tua provisão, nosso refúgio, proteção. Te adoramos,
Somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido, para o teu louvor. Deus poderoso, Nunca nos deixou, teu amor nunca falha. Somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido, para o teu louvor. Deus poderoso, Nunca nos deixou, teu amor nunca falhará. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Em Atos capítulo 2, versos 1 a 13, diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Essa experiência é a experiência do derramar do Espírito Santo sobre os cristãos. É o início de uma nova fase, uma nova história, um novo momento na história do mundo. Okay? E nesse dia, o dia de Pentecoste, é que isso aconteceu. Jesus ficou 40 dias com os discípulos. Okay? Ele morre na Páscoa, ele ressuscita ali naquele período da Páscoa. O dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Ele ficou 40 dias. Então, quando ele subiu ao céu, isso fazendo aí uma continha, né, bem grosseira, por 10 dias os discípulos esperaram a vinda do Espírito Santo prometida pelo Senhor Jesus. Quando a gente ouve ou lê esse texto, o dia de Pentecoste é um dia muito importante.
E eu quero trazer para você um pouquinho sobre esse dia de Pentecoste. Na Bíblia Sagrada e na vida, né, no calendário israelita, existem 3 festas. A Páscoa, que é bem mais conhecida, a festa das colheitas ou semanas, que a partir do domínio grego recebeu o nome de Pentecostes, e a festa dos tabernáculos ou cabanas. Essa já é uma festa que não é muito bem conhecida, né? A palavra Pentecoste, obviamente, ela não é a palavra hebraica, né? O termo hebraico dessa festa, que era a festa das colheitas, é uma festa que tinha vários nomes. Festa da colheita, né? Essa festa da colheita, por se tratar da colheita de grãos, trigo, cevada, essa festa ganhou este nome. É interessante, por quê? Por que uma festa da colheita? Porque naquele momento era o momento de agradecer a Deus, de louvar o Senhor pela bênção que Ele estava dando ao seu povo. Poxa vida, nós trabalhamos, nós plantamos e agora vamos colher. Poderíamos não colher, poderia ter tido uma enchente, ou frio demais, a geada teria queimado as nossas plantinhas, mas não, nós podemos celebrar. Então essa é uma celebração, a festa de adoração a Deus, e que reunia o seu povo, e obviamente era uma festa visível. A palavra festa no hebraico, ela tem uma origem de estar em círculo. Veja que interessante, a coletividade, né? Estarmos juntos, vamos festejar, vamos ficar juntos e adorar a Deus. Outro nome também para essa festa é chamada Festa das Semanas. A razão desse nome está no período de duração desta celebração, 7 semanas. Então, quando é que começa? No momento em que a gente faz a primeira colheita, lembrando que na colheita do povo, eles não podiam colher ou pegar aquilo que caía durante a colheita, caía no chão. Por quê? Porque é para os pobres. Olha que ação misericordiosa, né? Isso foi uma instrução divina, uma ação misericordiosa para com os pobres e obviamente estrangeiros. Então veja que essas festas não eram assim festas fechadinhas, né? Mas eram inclusivas. Nós estamos adorando a Deus. Se você não crê em Deus, não sei, mas eu quero que você veja que nós estamos agradecendo ao Senhor Todo-Poderoso pela colheita, né? Outro nome era Dia das Primícias, ou dos frutos, né? Ou a primícia dos frutos. Esse nome tem sua razão de ser a entrega de uma oferta voluntária a Deus dos primeiros frutos da terra colhidos naquela cega. Então vamos colhemos esse primeiro fruto, a gente entrega ao Senhor, é chamado as primícias. Então esses nomes são mais conhecidos, obviamente, quando você está lendo o Antigo Testamento, mas aí a gente tem a chamada festa de Pentecostes, que é a mesma festa, com outro nome. As razões desse novo nome são várias. Nos últimos 300 anos do período do Antigo Testamento, os gregos assumiram o controle do mundo. Você lembra disso, né, com Alexandre o Grande, etc., a helenização de todo o mundo, impondo a sua língua, que se tornou muito popular entre os judeus. Então, obviamente, os nomes hebraicos perderam a sua força e acabaram sendo utilizados ou traduzidos ou dado um significado para o grego, né? Então, o que é o Pentecostes? Eu já falei, são 50 dias depois da Páscoa. Uma coisa interessante é que enquanto a Páscoa era uma festa caseira, você lembra, é só ler Êxodo capítulo 12, você se lembra que a Páscoa era uma festa caseira, uma festa para dentro da família, né? Papai, o que é isso? Por que a gente está fazendo? O Senhor nos libertou do Egito, assim, assim. Então aquela explicação toda era um culto caseiro. A festa de Pentecoste, ela é pública, ela é congregacional, né? Era uma celebração agrícola, originalmente realizada onde? Lá na roça, lá no campo. Mas posteriormente essa celebração foi levada para lugares de culto, e particularmente o Templo de Jerusalém. Então quando você lê em Atos capítulo 2 sobre no dia de Pentecoste veio o Espírito Santo sobre aqueles cristãos, você tem que pensar o porquê
daqueles estrangeiros todos estarem em Jerusalém, no dia de Pentecostes, porque era uma celebração comunitária que tinha saído do mundo agrícola e vindo para a cidade. Tá? Isso é muito legal, por quê? Porque você percebe a ação de Deus, é uma coisa fantástica, não existe coincidência, né? Existe uma direção de Deus para as coisas, porque naquele dia veio o Espírito Santo, que é exatamente o dia que estava lotado de gente, como diz o texto bíblico, do mundo todo, do mundo conhecido de então. Então tem gente daqui, dali. O que esse povo está fazendo aqui? Eles estão celebrando, porque o texto diz, judeus e tementes a Deus. Tementes a Deus é uma caracterização de pessoas que passaram a temer a Deus, a confiar em Deus, a crer num só Deus, o Deus dos judeus. Mas não eram judeus. E estavam ali celebrando. Então naquele momento, o que acontece? Diz o texto, olha só, presta atenção no texto. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Lembra que o Senhor disse para eles esperarem. Fiquem aqui na cidade, não saiam daqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então houve uma ação, né, de um vento, um som de um vento, né, e o fogo. Quando a gente pensa nesse vento, nessa coisa assim meio, né, no ar e ao mesmo tempo no fogo, a gente tem que se lembrar de dois momentos da história do povo de Deus. Quando? Quando o tabernáculo foi inaugurado. Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35 dizem assim: então a nuvem, que nuvem? Presença de Deus, cobriu a tenda do encontro, ou tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então veja uma relação aqui, não está falando de vento nem de som, mas obviamente está falando desta experiência visível nos ares, né? Assim como o vento, poxa vida, como é que você sabe que tem o vento? Você sente e ouve o som do vento. Naquele momento do tabernáculo, a presença de Deus vem sobre o tabernáculo. E Moisés não conseguia nem entrar no tabernáculo por conta desta presença gloriosa. O que era o tabernáculo? Interessante, né? O tabernáculo era uma tenda móvel. Guarde isso. O tabernáculo era uma tenda móvel. Por que ela era móvel? Porque ela era montada e desmontada. Então, vamos desmontar, sair caminhando de acordo com essa nuvem, a nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Olha de novo os dois significados. A coluna de fogo à noite. Quando aquela coluna parava ou a nuvem parava, eles paravam e colocavam todo mundo ali, cada um armava a sua tenda para sua família, e eles armavam então o tabernáculo, que ficava bem no meio, né, daquela distribuição das tribos de Israel. Okay? Então, era o que naquele lugar? Era onde Deus encontrava com o seu povo. Mas era móvel. O povo saía por ordem de Deus, o tabernáculo ia junto. O povo estava em outro lugar, o tabernáculo ia junto. A segunda experiência, é a inauguração do Templo de Jerusalém, por Salomão. 2 Crônicas 7, versos 1 e 2. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Olha que legal. No tabernáculo, Moisés não conseguia entrar no tabernáculo por causa da glória do Senhor. No templo, os sacerdotes não conseguem entrar por causa da glória do Senhor. Perceba que o vento, a nuvem, o fogo, são expressões visíveis da presença de Deus. O tabernáculo
era móvel. O templo não era móvel, certo? O templo era fixo, pedras, ouro, etc. Acontece que o tabernáculo foi ordem de Deus. O tabernáculo foi ordem de Deus. Foi Deus quem chamou Moisés e disse: Moisés, você vai fazer assim, 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 assim. Em Hebreus diz que Moisés deveria prestar muita atenção porque os detalhes que Deus estaria dando deveriam ser cumpridos. Então foi Deus quem disse para Moisés fazer o tabernáculo. Mas Davi, o pai de Salomão, é que teve aquela ideia de dizer: poxa vida, eu moro em palácio e o meu Deus mora numa tenda. Não, vamos fazer um templo. Então o templo foi uma concessão divina, mas não foi a ordem de Deus. Pastor, por que isso é importante? Isso é importante porque o que acontece no dia de Pentecoste é um retorno a essa mobilidade da presença de Deus. Porque agora o Espírito Santo está dentro do cristão, que é um ser vivente, não são pedras, e é um ser movente. Ele se move. Olha que incrível isso. E isso tudo tem a ver com a criação do homem e da mulher. Porque a Bíblia diz para Adão e Eva que eles deveriam se multiplicar e encher a terra. A pergunta é: para que encher a terra? Foi a pergunta que algumas pessoas fizeram e por isso foram construir a Torre de Babel. Não, mas para que, gente, a gente se espalhar? Vamos ficar juntos. Vamos construir uma torre aqui que fique até o céu e a gente mora por aqui, a gente cria um edifício aqui, vamos ficar na boa. Por que encher a terra? Porque quando os seres humanos foram criados, eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Encher a terra significa encher a terra com a glória de Deus, encher a terra com a semelhança de Deus, encher a terra com a imagem de Deus. Ou seja, esta visão de que a mensagem de Deus deve se espalhar é uma visão lá do Gênesis. O tabernáculo era móvel, mas ainda era uma tenda. O templo era fixo, as pessoas vinham ao templo. E nós acabamos ficando com a imagem do templo muito forte na nossa mente. Então, quando a gente tem hoje, né, com a utilização da internet, por exemplo, eu posso entrar na sua casa, né, falar com você no celular, no ônibus, andando na rua, de férias, trabalhando, onde você estiver, o que nós estamos fazendo? Nós estamos promovendo uma mobilidade dessa mensagem. A mensagem ela não pode parar. A mensagem não pode ser fixa. Se hoje nós temos templos, entre aspas, né, e não são templos iguais ao de Salomão, mas são lugares de culto. Se hoje nós temos esses lugares de culto, é para agilizar e para treinar as pessoas, para que as pessoas levem o evangelho para fora do templo. Mas não é o que acontece. Então, no dia de Pentecoste, quando eles ouvem aquele som daquele vento, sabe aquela sensação, está chegando alguma coisa, não sei o que é, e depois eles olham e veem sobre a cabeça de cada um deles uma língua de fogo, e todos passam a falar em outras línguas, alcançando as nações que estão ali. Você percebe que há uma ligação completa, desde o Gênesis até esse momento, trazendo uma restauração da visão missionária, né? Uma restauração da visão de Deus para o mundo, para as nações. Que o Todo-Poderoso quer que a sua mensagem seja conhecida por todas as pessoas, para que as pessoas vivam sob a dimensão do reino de Deus. Então, o que a gente aprende bem praticamente nesse texto? Tem muita gente que lê Atos capítulo 2 só para falar do dom de línguas. Não é a ênfase aqui. Eu creio no dom de línguas, eu creio na manifestação de Deus, eu creio que o Espírito Santo se manifesta com dons espirituais incríveis, mas não é o centro da mensagem. É por isso que muita gente não entende. O centro da mensagem de Atos capítulo 2 não é o dom espiritual, mas é a manifestação da glória de Deus em templos viventes e moventes, e não em lugares fixos.
Então o que é isso? Deus nos quer como templos que vivem, né? Pedro chama isso de pedras viventes, lembra? Pedras viventes, cuja esquina, cuja pedra angular é Cristo. Mas essa é a igreja do Senhor. A verdadeira igreja do Senhor não são pedras, não são prédios, não são histórias denominacionais. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo são os seguidores de Jesus Cristo, que ao receberem a Cristo como seu Salvador, são abençoados com a presença do Espírito Santo. Outra coisa importante que a gente aprende é que todas as nações são o alvo da mensagem. Durante essa noite o Senhor falou muito comigo. Eu estava dormindo e sonhando com o Salmo 2, uma mensagem messiânica que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Pede-me, e eu te darei as nações como herança. Veja a mensagem poderosa do Senhor, dizendo, é uma mensagem messiânica, falando do Cristo, né? E dizendo para ele: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Quando Jesus ressuscitou, ele disse aos discípulos o quê? Ide fazei discípulos de todas as nações. Mas antes disso ele disse o quê? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos. Outra coisa importante é que o que acontece aqui foi o que aconteceu no tabernáculo e o que aconteceu no templo. Em 2 Coríntios 6, versos 16, na segunda parte do verso diz assim: pois somos santuário do Deus vivo, como Deus disse: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Somos santuários do Deus vivo. Somos seres viventes que levam a mensagem do Evangelho por onde andam. Por onde formos, levamos a presença do Senhor. Levamos o Evangelho de Cristo Jesus. Levamos a mensagem redentora. Levamos a mensagem da salvação. Hebreus 11:10 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Ele está lembrando de um texto lá do Antigo Testamento. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Atos capítulo 2 nos revela o início de uma nova história, a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. E os atos são os atos de Cristo na história, através da igreja, pela igreja, na igreja, entre a igreja, usando a igreja como seu corpo. Quando o apóstolo Paulo se converte e ele ouve uma voz, né? E ele cai no chão, ele vê uma luz muito forte, ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Como? Se ele estava perseguindo os cristãos. A mensagem: os cristãos são o templo vivo do Senhor na terra. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Eu espero no nome do Senhor Jesus que você aplique essa mensagem ao seu coração. Lembrando uma coisa: o mesmo Deus que agiu em Atos é o mesmo Deus que continua agindo hoje. Com o mesmo poder, com a mesma autoridade. É o mesmo Deus que me quer sendo um templo vivo andante, movente, andando na terra, servindo ao Senhor, vivendo para a glória de Deus. O mesmo Deus que fez aquele milagre deles falarem em línguas diferentes é o mesmo Deus que atua hoje, dando-nos dons espirituais para atuarmos neste mundo como servos do Senhor, missionários do Deus vivo. O mesmo Deus que aproveitou um dia em que as nações estavam presentes para anunciar aquela mensagem, e depois, você pode ver no texto, muita gente se converteu, é o mesmo Deus que quer que eu e você levemos essa mensagem ao mundo todo. Pare de olhar para a sua vida, pare de olhar só para o seu umbigo, me permita dizer assim, né? E olhe para a mensagem de Deus, o que Deus quer fazer através de você, o que Deus quer fazer através da sua vida, levando essa mensagem
Você levando a mensagem, não só o pastor, o pregador, o missionário, a igreja institucionalizada, mas você, como servo, serva de Deus, levando essa mensagem até os confins da terra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem poderosa do Senhor, na Tua palavra, enche o nosso coração de alegria para servirmos ao Deus vivo e sermos homens e mulheres que andam por essa terra, servindo ao Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É a nossa igreja Trinity Online. Fique conosco, acesse a plataforma itrinity.tv.br e fale da gente para os outros. Por quê? Porque você pode estar ajudando pessoas que estão procurando, né, uma vida nova com Cristo, e eles podem encontrar exatamente nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida, seja uma bênção de Deus nessa terra. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti.